Quero falar para vocês da Francine Modas, que tem 2 lojas, uma no Supercentro Comercial do Boqueirão e uma no Shopping Praia Mar. A Francine trabalha vestindo mães de noivos, madrinhas, então você pode conseguir lá vestidos de festa maravilhosos e também jeans especializados de cintura alta com modelos exclusivos que vão do 38 ao 56. Você acha lá tanto roupas esporte quanto roupas mais de gala, mais sociais. Dá uma passadinha na Francine que com certeza você vai achar alguma coisa muito legal para você. Não se esqueça, Francine Modas. Paulo, eu te lancei no bloco anterior a pergunta, não é? Se você já sabe aquele paciente que vai dar problema pelo tipo de interação que ele tem com você. Ah, sim. Isso daí existe até umas regras. A Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, eles têm uma regra pontos. O americano gosta muito disso, né, de pontos. Então, cada tipo de paciente, cada característica daquele paciente, você soma um ponto. Se ele é um paciente que áspero no trato, é um ponto. Se ele é um paciente que não ouve o que você fala, você fala, mas você vê que ele só fala aquilo que ele quer, ou ele só ouve aquilo que ele quer. Então, ele não codifica o que você falou, é mais um ponto. Se é um paciente que fica falando de outras coisas, não daquele assunto dele. Então, tem umas regras que você soma aquilo, se somar X pontos, olha, não opera esse paciente, não é um bom paciente, não é um candidato para cirurgia plástica. Isso eu estou te falando cientificamente. Agora, no trato, no dia a dia, você lida com tanta gente que você bate o olho e você sabe, você conhece. Agora, os pacientes mais difíceis de se saber são os dismórficos. Esse você não sabe. Não sabe, né? Não. Esse ele disfarça. Ele é um paciente cordato, bom, bonzinho. Depois ele vira o bicho. Depois ele vira um paciente áspero no trato. Porque é uma doença, não é a pessoa. Não, claro, isso precisa ter tratamento, mas é uma doença. Não é, como é que eu vou falar? Não é uma dissimulação. É isso, não é má fé, não é doloso. Sim. Não é? É uma coisa que é uma doença que faz parte do quadro da doença dele. Agora, mudando um pouquinho, eu queria que você falasse também do avanço de célula-tronco, seja em cirurgia plástica ou em outras áreas, né? Como é que está essa questão, né? Se usa, não se usa? A célula-tronco, eles abriram o livro, mas não abriram as páginas do livro. Não tem ainda, não existe o controle sobre a célula-tronco. Na hora que existir o controle sobre a célula-tronco, vai haver uma outra revolução na medicina, vai mudar tudo. Eu costumo gozar que a célula-tronco é igual o pré-sal. Né? Ninguém sabe o que tem lá embaixo. Está lá, o petróleo está lá embaixo. Você não sabe como vai ser explorado, como ele vai ser tirado, quanto vai custar. Você não sabe nada disso. Estão fazendo o maior carnaval. É a mesma coisa a célula-tronco. Mas já está se usando ou não? Não, para outras coisas sim. O primeiro uso, o primeiro emprego de células-tronco na medicina foram as células hematopoéticas, do sangue, né? Tanto que as leucemias, todos são curáveis com terapia de célula-tronco. Você tira as células da medula e injeta no sangue do paciente. O problema da célula é que não se tem o controle ainda sobre essas células. E não se sabia há pouco tempo atrás, que descobriu-se que existe célula-tronco na gordura. Então, antigamente, descartava-se fazer lipoaspiração e jogava fora. E aí na França, os franceses, eles pegavam essa gordura e reinjetavam nas pacientes. Em alguns casos, essa gordura funcionava muito bem. Em outros casos, essa gordura era totalmente absorvida. Então, não se sabia por quê. Hoje, não se sabe o porquê, mas já se tem pistas. Talvez é porque na gordura existe célula-tronco. Porque se fala célula-tronco, o que é a célula-tronco? Primeiro a pessoa tem que entender, o leigo para entender o que é a célula-tronco. Célula-tronco é a célula que dá origem aos tecidos. Quais são os tecidos? Os tecidos são pele, coração, pulmão, fígado, rim,
Mas antes de formar um fígado, existem os tecidos embrionários. O embrião é um monte de células. Essas células são as chamadas células embrionárias. Certo. Primeiro é a célula embrionária, depois ela vira uma célula específica. O que é a célula embrionária? É aquela célula que ela vai se formar em qualquer outro tecido. Ela vai se formar em coração, ela vai se transformar em rim, ela vai se transformar em pele, ela vai se transformar em gordura, ela vai se transformar em cabelo. Mas antes ela era uma célula embrionária. E depois ela virou uma célula específica, que é uma célula do tecido. Então, para se tirar célula-tronco embrionária para formar um tecido, tem que ser de um embrião. Aí, se você tira do embrião, aí você mata o embrião, aí já entra no problema da lei. Então, nós brasileiros estamos ainda um pouco... Estamos caminhando, engatinhando. Mas nos países como Coreia, Itália, já estão fazendo, dizem, né? Ou acham até que clone já saiu, ninguém sabe. Bom, então, o que acontece? A célula-tronco ela é produzida, mas veja bem, a célula-tronco ela não deixa de ser produzida, apesar dela ser embrionária. Por quê? Porque tem tecidos que eles são renováveis. A bexiga é um tecido que, devido à urina ali dentro, ele se renova todo dia. Olha, e ele se renovando todo dia, tem que ter célula para renovar aquela célula que saiu. E essa célula embrionária. Então, estima-se que para cada tecido formado específico, existe uma célula embrionária para 100 formadas específicas, para 100 do órgão. Então, é nisso que os cientistas estão buscando. Vamos ter que falar mais no nosso próximo bloco. Tá bom.